Já tiveste numa dada situação em que você na Bíblia vê passagens como não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em meia volta o pastor te diz lá na igreja, você tem que fazer jejum para quebrar maldição X e maldição Y. E você fica confuso com aquilo que você viu na palavra e com aquilo que o pastor disse. Será que um cristão pode ter maldições hereditárias? Se você tem essa dúvida, você está aqui no lugar certo para descodificar a tua mente e te fazer saber na real quem você é em Deus. Meu nome é Ed Blessing, sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Para quem me acompanha pelo YouTube e para quem me acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo ao meu perfil oficial Edilson Yanombe. Eu sou pregador da palavra de Deus, sou mestre da palavra de Deus, o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. E cá estou mais uma vez para partilhar a palavra de Deus nas vossas vidas, partilhar a palavra de Deus para todos vocês, impactando vidas por meio da palavra de Deus, permitir-me com que Deus me use para impactar vidas, para Ele falar na vida de cada um a palavra de Deus. E sejam mais uma vez bem-vindos à parte 2 do vídeo com o tema Liberdade de Cristo por meio da graça. Eu não tinha plano de fazer uma parte 2 para esse tema, mas o Espírito de Deus falou comigo para eu fazer esta parte 2. E é claro, com a ajuda dele, eu montei esta ministração à medida em que ele me revelava certas coisas. Ele também me orientou a escutar outros pregadores ou outros filhos de Deus, porque há uma dada linhagem de mensagem que eu estou a seguir, porque na verdade não é mensagem, é evangelho mesmo. Então, hoje eu estarei a abordar acerca de maldições hereditárias na vida de um cristão, se realmente existe isso na vida do cristão ou não. E para isso, primeiro, eu vou te levar para o livro de Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. E antes de ler, o cristão primeiro, nós como pessoas cristãos, devemos entender que devemos buscar a segurança da nossa salvação. Se nós não buscamos a segurança da nossa salvação, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquela história de pastores nos enganarem com versículos bíblicos isolados e depois eles tiram uma conclusão precipitada. Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Eu estou a usar a versão da Bíblia, a versão Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha, apóstolo Paulo deixa-nos transparecer que não há nenhum mérito. Nós não alcançamos salvação por mérito algum. Nós alcançamos salvação porque cremos em Jesus. E a Bíblia deixa transparecer que o dom de Deus é a fé. À primeira vista, muitos dizem que a graça é o dom de Deus. Mas na verdade o dom de Deus na qual o apóstolo Paulo se refere no versículo 8 é fé. Por quê? A graça é a pessoa de Jesus. Fé é o dom de Deus. A fé é o dom de Deus. Porque a fé surge quando nós olhamos para Jesus. Hoje a maneira de deixar o pecado, a maneira de deixar o embaraço, de abandonar o pecado, os nossos atos pecaminosos, é olhando para Jesus. Ainda tendo em mente o livro de Efésios capítulo 2, guardando isso em mente, vamos pular um pouco para o livro de Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2, que diz assim: portanto, nós também, pois já estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O legalista pararia no versículo 21 e diria que te diria: nós devemos deixar pecado, nós devemos fugir do pecado, nós devemos deixar todo embaraço. Sendo que, se nós só lermos o versículo 1 e não lermos o versículo 2, estaremos a tirar do contexto o que está escrito no versículo 1. Por quê?
o que está no versículo, porque no versículo 1, apóstolo Paulo nos convida a deixar o embaraço e o pecado. E no versículo 2, apóstolo Paulo nos revela o método que nós devemos usar para deixar todo o embaraço ou todo o pecado. E a maneira de nós deixarmos todo o embaraço e todo o pecado que tão perto nos rodeia é olhando para Jesus, é olhando, se focando em Jesus. A maneira de você deixar o embaraço, a maneira de você deixar os teus pecados, não é meditar sempre nos erros que você cometeu, não é meditando sempre nos vícios em que você tem caído recorrentemente, mas sim olhar para Jesus. A Bíblia diz que, tal como Ele é, nós somos neste mundo. Se nós olhamos para Jesus, a nossa fé é fundada e a nossa fé é desenvolvida. Por quê? Por Jesus. E essa fé desenvolvida, é fundada e desenvolvida à medida que nós olhamos para Jesus. Como é que olhamos para Jesus? Nós olhamos para Jesus não com olhos físicos, mas com olhos do nosso entendimento. E como é que funciona isso? Isso funciona quando nós ouvimos mais acerca de Jesus, e menos acerca dos nossos erros, menos acerca dos nossos cheiros. Porque quando nós olhamos para Jesus, à medida que nós olhamos para Jesus, nós fisicamente nos tornamos semelhantes a Jesus. E vamos voltar para o livro de Efésios, capítulo 2, agora para versículo 10. Diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais preparou para que andássemos nelas. Olha, aqui nós podemos perceber que as boas obras é aquilo que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós boas obras. Mas só que essas boas obras são resultados vêm por consequência de nós sermos uma feitura de Deus, criado em Cristo Jesus. Vem por nós estarmos ou sermos criados ou gerados em Cristo Jesus. Não vem como um princípio para dar a salvação, mas vem como consequência da salvação. É por isso que nós fomos criados para boas obras. Então, independentemente dos seus vícios, independentemente das tuas quedas, nós temos que nos conscientizar a cada dia que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Se nós estamos em Cristo, Deus nos preparou para boas obras. É isso que temos que estar conscientes. Deus nos preparou para boas obras. Agora, já estamos a entrar no tema principal, né? Porque eu queria te trazer primeiro a segurança da sua salvação. Porque salvação não se perde. A salvação pertence a Jesus e Jesus é a nossa salvação. Nós não nos salvamos. Jesus é a nossa salvação. E se nós estamos em Cristo e Jesus é a nossa salvação, nunca iremos perder a nossa salvação. Um dia vou vos trazer um vídeo que fala acerca da segurança da salvação, porque este tema é um briefing, era um tema à parte. Queria trazer a consciência da salvação para que você possa entender os versículos subsequentes. Vamos lá. O versículo base do ensino de hoje é o livro de Jeremias, capítulo 31, dos versículos 29 até o versículo 34, do versículo 29 até o versículo 34, que diz o seguinte: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Aqui, no versículo 9 e no versículos 29, versículos 30, o profeta Jeremias estava a falar profeticamente para os dias de hoje. Estava a falar profeticamente como é que seriam os dias de hoje. E esta passagem que diz os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, é um ditado popular que o povo de Israel usava naqueles tempos para se referir a maldições hereditárias, para se referir a erros
que os pais cometeram. Então, eles usavam esse ditado popular. E esse ditado popular, eles não tiraram ao vento. Eles se inspiraram naquilo que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 6 a 7, que diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, chamou o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande é beneficência e verdade. 7. Que guarda a beneficência em milhares, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, aquele ditado em que diz: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, era inspirado nesta passagem de Êxodo, capítulo 34, versículo 6 a 7. E uvas verdes ilustra ou aponta para maldições geracionais. Aponta para maldições geracionais ou maldições hereditárias. Ok? Pegue esta passagem bíblica aqui. Ok, vamos lá continuar. Versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invadiram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no interior do seu coração, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esta passagem de Jeremias era uma profecia que seria vivenciada nos dias de hoje, depois da morte de Jesus. Era uma profecia, era algo profético para os dias de hoje. Desta feita, eu vou te levar para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 11, tendo em conta aquela passagem do livro de Jeremias, capítulo 29. Diz o seguinte: e assim todo sacerdote, a cada dia ministrando, e ofereceu muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 15. E também o Espírito Santo não lhe testifica, porque depois de haver dito, aqui apóstolo Paulo começa já a transcrever aquilo que está no livro de Jeremias, capítulo 29, que diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação do pecado. Onde há remissão destes, não há mais oblação do pecado. Ok? Então aqui, apóstolo Paulo está nos deixando transparecer que nós que estamos em Cristo, não estamos sujeitos a nenhuma maldição,
seja ela hereditária. Eu estou a te falar de Bíblia, não estou a te falar daquilo que você ouviu, ou daquilo que você tem ouvido, seja nas igrejas, seja em grupos evangelísticos, seja até mesmo de alguém. Então, essa lei ou essas falácias que te dizem que um cristão pode herdar maldições dos seus pais, dos seus tataravós ou o quê? Isso é inválido em Cristo. Porque a Bíblia diz o seguinte, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, esta passagem enfatiza que em Cristo não há nada a temer. Porém, esta versão aqui que eu li é Almeida Corrigida Fiel. Houve um acréscimo dos tradutores da Bíblia que tira do contexto a informação que realmente o apóstolo Paulo queria transmitir, porque há uma passagem que diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa passagem aí é um acréscimo dos tradutores e traz aquela sensação de que a condição para estar em Cristo é não andar segundo a carne, sendo que andar segundo o fato de você estar em Cristo, você já não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz, andai segundo o Espírito e não satisfarás os desejos da carne. Aqui então vamos ler, desta feita o livro já a versão da King James atualizada que diz assim, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? Você não está mais condenado a passar aquilo que os teus pais passaram? Se, por exemplo, teu pai é bêbado, você não está condenado a ser mais um bêbado. Se tua mãe era prostituta ou adúltera, você não está condenada a passar por a se tornar adúltera. É assim como funcionava. Aqui lemos no Êxodo que Deus visita a iniquidade dos filhos e dos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas em Cristo Jesus isso termina. Tendo em conta que o livro de Êxodo é um livro da lei, a Bíblia diz o fim da lei é Cristo. Então, se nós nos inserimos em Cristo, aquilo que a lei preconiza ou a maldição da lei, nós não vamos chupar, porque estamos em Cristo. Nós vamos ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 19, diz, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Se a Bíblia diz que Jesus nos deu o ministério da reconciliação, quer dizer que antes havia um outro ministério. Qual era esse outro ministério? Esse outro ministério era o ministério da condenação. Ok, vamos lá continuar. 19. Isto é, Deus estava em Cristo. Ou, em outras palavras, Deus era o próprio Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação não é aquela que diz visitarei a iniquidade dos teus pais até a terceira e quarta geração, mas sim é aquela que diz não me lembrarei mais das suas iniquidades e dos seus pecados. Essa é a palavra da reconciliação. Esta passagem deixa bem claro que o ministério da condenação não nos pertence a nós que estamos em Cristo. Pois se estamos em Cristo, somos novas criaturas. O ministério da condenação é passado para um cristão. Por que é passado para um cristão? Porque no ministério da condenação consistia em imputar pecados dos nossos antepassados em seus descendentes, que somos nós nesse caso. Consistia em Deus visitar a iniquidade dos nossos antepassados. Era nisso que consistia. Mas agora, o ministério da reconciliação consiste em perdão pleno dos pecados. Não somente em perdão. Porque quando eu digo consiste em perdão, dessa sensação de que, eu peco hoje, Deus me perdoa hoje.
eu peco amanhã, Deus não vai me perdoar amanhã. Mas quando eu digo perdão pleno dos pecados, estou a falar o seguinte: os pecados que você cometeu no passado, Deus já perdoou. Os pecados que os teus pais cometeram, que sobreviriam a ti, Deus já perdoou. Os pecados que você comete, Deus já perdoou. Inclusive os pecados que você futuramente irá cometer, Deus já perdoou. Porque verdade seja dita, Jesus Cristo não morreu para que nós nunca mais pecássemos, mas Ele morreu para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Porque a Bíblia diz, visto que a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem, assim que nós estamos em Cristo, mesmo pecando, nós estaremos separados de Deus, porque fomos plenamente perdoados. E a plenitude do perdão e a consciência que fomos plenamente perdoados traz-nos a segurança de que Deus está sempre conosco e Deus vai nos livrar de tudo quanto é vício pecaminoso. Basta somente olharmos para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Toda a humanidade foi plenamente perdoada. Nós temos que saber disso. Ou seja, Deus perdoou todos os pecados, tanto os que já cometeram e quanto os que serão cometidos. E o homem somente acessa esse privilégio, ou tem acesso a esse privilégio, quando recebe a Jesus, estando deste modo em Cristo. Porque quando nós recebemos a Jesus, Jesus é o encarregado de fundar a nossa fé e de consumar a nossa fé, ou de fazer desenvolver a nossa fé. Desta feita, eu quero te levar para o livro de João, para terminar, livro de João, capítulo 19, versículos 28 a 30, que diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a num hisope, lhe deram a boca. 30. E, quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha, no versículo 28, Jesus tem um detalhe aqui que nós temos que observar. Diz: para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. A Bíblia não diz que Jesus sentiu sede. É verdade que ele pode ter sentido sede, mas ele disse que tem sede para que a Escritura se cumprisse. Qual é essa Escritura? Qual era essa Escritura que deveria se cumprir? Nós vamos saber daqui a nada. E diz o seguinte, e no versículo 29, ao invés de darem água a Jesus, lhe deram vinagre. Deram a Jesus vinagre. Então, vinagre é uma representação de maldição. Por que eu tenho isso em convicção? Porque a Bíblia diz no livro, vamos lá voltar para o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 29, diz assim: naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Nos tempos passados, eles usavam uvas verdes para fabricar vinagre. Então, quando Jesus na cruz é dado de beber vinagre, em outras palavras, ele estava a cumprir com aquela escritura do livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 29, para que as pessoas nunca mais dissessem: os pais comeram uvas verdes e os filhos é que se embotaram. Em outras palavras, os pais é que pecaram
e os filhos é que sofrem as consequências. Então Jesus estava a quebrar esse princípio na cruz. E aqui no versículo 30, há versões que dizem que Jesus bradou, porque a Bíblia diz que Jesus se entregou. Jesus não foi assassinado, Jesus se entregou. Então quer dizer que ele estaria vivo hoje se ele não tivesse entregado o seu espírito. Eu queria te trazer a consciência de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, todo aquele que é cristão não tem nenhuma maldição hereditária. Todo aquele que é cristão não vai passar por nenhuma maldição, seja ele hereditário. Todo ser humano não passa por nenhuma maldição hereditária como tal. Porque o ser humano é vítima da consequência das suas escolhas. Na antiga aliança, os filhos estavam condenados a sofrerem consequências ou arcarem com as consequências dos pecados dos pais. Mas na nova aliança, assim que nós estamos em Cristo, nós não vamos passar por aquilo que os nossos pais passaram. Nós não estamos condenados a passar aqui por aquilo que os nossos pais passaram, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo para viver uma vida renovada. Porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E se todas as coisas se fizeram novas e nós estamos em Cristo, estamos para viver a novidade de vida. A Bíblia diz, porque eu bem sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que esperar boas coisas de Deus, porque nós estamos em Cristo. Não devemos ter aquela expectativa de juízo, não devemos ter aquela expectativa de condenação por causa da algum erro dos nossos pais. Se os teus pais não tiveram sucesso no casamento, você não está condenado a ter insucessos no casamento. Se os teus pais não tiveram uma boa carreira estudantil, você não está condenada a ter uma má carreira estudantil. Se os teus pais viviam em adultério, em fornicação, você não está condenado ou condenada a passar por isso. Então, essa narrativa que tem se instalado no meio religioso de que você deve se levantar para lutar contra as maldições, você deve jejuar para quebrar maldições, é herética, porque nós entendemos que em Cristo não há mais condenação. Você não precisa de lutar com nenhuma maldição, porque Jesus já venceu na cruz. Você não precisa de quebrar nenhuma maldição, porque Jesus quebrou na cruz, quando ele consumiu vinagre. Aleluia. Que o teu coração encha-se de paz de Deus com esta verdade. Que o teu coração torne-se e tenha mais consciência de que você não é mais condenação, não está debaixo de maldição, não está debaixo da condenação, não está debaixo do ministério da condenação. Você saiba cada vez mais que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Meu nome é Ed Blessing, eu sou o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. E eu vou ficar por aqui. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender de que este conteúdo é relevante. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender de que, de fato, este canal é de importância e vai acabar por sugerir pessoas que não fazem parte do meu círculo este vídeo. Então, se esse vídeo te edificou, deixa like. Eu peço duas coisas para pessoas que foram edificados neste vídeo. 1. Deixe seu like. 2. Partilhe para pessoas que você ama. Partilhe para pessoas que você ama, que você quer que conheçam a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A teoria de maldição, a consciência da condenação na tua vida caia por terra. Porque você tem a mente de Cristo. Tal como Jesus é, você é aqui neste mundo.